Gostaria de que, ainda de pé, nós pudéssemos suplicar o Espírito Santo sobre nós. Iniciei dizendo que aqui é o cenáculo, aqui é o lugar do Pentecostes cotidianamente. E é Ele que deve falar por nós, em nós e através de nós. E nos ensinar também a ouvir e a discernir aquilo que é bom, justo, santo e agradável a Deus. Por isso, com os corações dilatados e plenificados deste Espírito que já está entre nós, cantemos com fé e fervor a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Nossos braços para os céus e clamemos ao Espírito Santo de Deus nesta noite que estamos vivendo mais um novo Pentecostes. Busquemos toda a igreja olhando para o Espírito Santo de Deus. Clamemos, filhos e filhas. Abramos nossos corações, nossas almas acender. Toda igreja clama o amor de Jesus. Divino Espírito descei, Espírito descei. Os corações vinde inflamar, corações vinde inflamar. E as nossas almas, preparar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer falar. Por toda a força nós descei, divina luz. Vem Espírito Santo de Deus, a nós descei. Vem sobre as famílias, vem sobre a juventude, em nós. Vem sobre as crianças, vem sobre os idosos. O amor de Jesus em nossas almas, acender. O amor de Jesus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero saudar meu irmão, o Padre Jaciel. Convivemos 3 ou 4 anos juntos, 3 anos no seminário, antes da sua ordenação, e agradeço o estimado convite. Quero também saudar os reverendos diáconos Gilson e Jorge e suas esposas Edna e Lenira. Também quero saudar as reverendas irmãs É isso, Calazanziana. de São
de Calazans, o fundador. Um trava-língua para as irmãs. Também as irmãs filhas de Jesus, Irmã Isaura. a irmã Isaura aqui presente. Então quero saudar todos aqueles envolvidos nesta festa, as equipes de serviço, os ministros do altar, tanto os ministros da distribuição da comunhão eucarística, os ministros da palavra, os coroinhas. Então a todos e a todas a nossa saudação. Como eu venho de uma paróquia franciscana, uma saudação de paz e de bem. Estamos na semana de Pentecostes, e esta é uma semana muito forte para a igreja, porque coroa o tempo da Páscoa, coroa nesta efusão solene do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus, garantindo e certificando a presença do ressuscitado entre nós. O Espírito Santo guia a história da igreja, frutifica aqueles frutos de santidade que são necessários para que o mundo creia que Jesus é o único Senhor e Salvador. Este Espírito do Pai e do Filho que ressuscitou Jesus dentre os mortos, continua a agir com a mesma violência que fez rolar aquela pedra no domingo daquela Páscoa, da Páscoa do Senhor, arrebentando corações, fazendo novas vidas, através do exercício apostólico da igreja, da comunidade reunida pelo ressuscitado. Somos nós que aqui estamos, somos nós. Por isso que durante todos estes dias, de forma até exaustiva, nós acompanhamos os primeiros passos da igreja primitiva. Chamamos o texto de Atos dos Apóstolos, porque assim nós podemos perceber lá na origem como Deus foi agindo de forma maravilhosa, como é verdade aquilo que movimenta os nossos corações até os dias de hoje. Já esta semana, a liturgia coloca para nós a oração sacerdotal de Jesus. Começou no dia de ontem. Jesus que se dirige ao Pai como sacerdote. Sabemos bem que na sua santa humanidade, dentro das configurações religiosas do seu tempo, Jesus não era sacerdote. Jesus era um mestre, um rabino de seu tempo, ensinava, tinha seus discípulos, mas naquela configuração religiosa não se adequava às realidades sacerdotais, à casta sacerdotal dos judeus. Contudo, Jesus é o único, sumo e eterno sacerdote. E aqui nesta oração exerce a sua função. O sacerdote oferece sacrifícios e orações por si e pelos seus. Assim começa Jesus nesta oração sacerdotal: Pai, glorifica o teu nome no teu Filho. Sobre todas as coisas, Jesus fala de si ao Pai, da sua missão cumprida com excelência, através da obediência e da fidelidade constante. Oferece posteriormente por aqueles que ele chamou, como nos diz os evangelhos, para estar consigo, para estar junto de si, para fazer o seu colégio, para ensinar a sua doutrina, que são os apóstolos. E hoje ele nos diz: nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eu dei a minha palavra de forma integral. Eles já conhecem tudo. Eu não te peço que tires do mundo. Eu só te peço, Pai, que livre eles do mal. E este é um ponto do qual chegamos também na meditação do tema de hoje. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, vamos esgotar um pouco a liturgia do dia, porque ela é muito rica e nos ensina a chegarmos a Pentecostes através do coração de Jesus. Depois desta oração pelos apóstolos,
Jesus faz uma oração por aqueles que vão crer através do testemunho deles. E neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, podemos todos aqui nos sentir privilegiados, porque Jesus está rezando por nós. Desde aquele momento, está colocando-nos nos braços do Eterno Pai. Aqueles que haverão de crer pelo testemunho dos apóstolos somos nós, que não vimos, não ouvimos, não tocamos o verbo da vida, mas acreditamos pelo testemunho apostólico e pela força do Espírito Santo, que continua a movimentar a igreja de tal forma que atualiza a presença do ressuscitado entre nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Eu estarei. Esta obra do Espírito Santo geram 3 realidades colocadas por Jesus hoje no Evangelho. A primeira, a unidade. Jesus reza por 4 vezes pedindo a unidade na oração sacerdotal. 4 vezes. E uma destas vezes, a penúltima, é o meu lema sacerdotal. Como eu estou em ti, como tu estás em mim, que eles estejam em nós, para que sejam uma coisa só, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu lema não é tudo isso não, é só para que sejam um, só é isso. No versículo 21 deste capítulo 17, que me inspira muito e me faz cotidianamente buscar este caminho de unidade, que é dom e fruto do Espírito Santo. Não existe discórdia, falta de união, dissidência na comunidade de Jesus. Tudo pelos vínculos de unidade, caridade e misericórdia precisam ser restabelecidos todos os dias. Estamos na semana de oração pela unidade cristã e falamos da segregação, da divisão macro. O cristianismo dividido em 3 expressões: a igreja católica, a igreja ortodoxa e a igreja protestante. E pedimos ao Senhor não a confluência das 3 igrejas, mas a unidade no anúncio de Jesus. Contudo, mas também precisamos pedir o dom da unidade de forma micro, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações comunitárias, nas nossas relações paroquiais, que às vezes são destruídas pela cisânia do inimigo, com a fofoca, com os ciúmes, com a maledicência, pela incredulidade de acreditar que Deus tem feito maravilhas na vida dos irmãos, mas fulano antes era assim, mas amanhã pode acordar diferente, porque Deus pode fazer isso acontecer. Pode ser quem quer que seja, cometido qualquer coisa que seja, amanhã pode ser diferente. Se Deus quiser, basta 1 minuto, 1 milésimo de tempo para que Ele realize. A unidade é um dom precioso na igreja de Jesus e precisa ser muito observado por nós. É o primeiro dom que precisamos pedir ao Senhor, porque, como nos disse outrora o próprio Jesus, um reino dividido contra si mesmo não vinga. Lembremos disso. Um reino dividido por si mesmo não vinga. E precisamos lutar constantemente contra todas essas esquizofrenias que possam acontecer no nosso coração, na nossa inteligência e na nossa alma. Peçamos sempre o dom do Espírito Santo. A segunda manifestação do Espírito nesta liturgia de hoje é a plenitude da alegria, para que a minha alegria esteja neles e a alegria deles seja uma alegria plena. Tudo o que Jesus realiza nas nossas vidas é para que a nossa alegria seja completa, e a nossa alegria só será completa no Senhor. No Senhor. Se olharmos para trás, para o início da igreja, nós vamos perceber o testemunho de tantos homens e mulheres
que ofereceram as suas vidas para testemunhar o poder de Jesus. São os mártires. Aqueles homens e aquelas mulheres sofriam atrocidades por causa de Jesus, mas nada tirava a sua alegria. Como nos diz Santa Teresinha do Menino Jesus, mesmo nas adversidades, eu escolhi manter-me com um sorriso nos lábios. Mesmo diante da tormenta, mesmo diante da angústia e da dor, eu escolhi continuar a sorrir, porque eu sei em quem acreditei. Como nos diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. A alegria é sinal do cristão plenificado em Deus, plenificado na força do Espírito Santo. Este é o primeiro anúncio cristão: alegrai-vos, porque nasceu para vós, no dia de hoje, o Salvador. É o primeiro anúncio também à Virgem Maria: alegra-te, ó cheia de graça, porque o Senhor está contigo. O convite à alegria não é simplesmente ter riso frouxo, porque tantas vezes quando estamos pressionados, atormentados ou desesperados, podemos cair em uma crise de riso terrível, não é? Quem aqui não teve uma crise de riso? Eu já tive crise de riso na via sacra, foi terrível. Então, e não é alegria plena, é desespero. Eu queria parar de rir, mas não conseguia, era ria. É simplesmente alma contentada, apaziguada na vontade de Deus. O mundo está desmoronando, mas dentro de mim, eu continuo incólume, porque eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Estou na vontade de Deus, estou pleno e estou feliz. Estou pleno e estou feliz. Terceira expressão e última que Jesus utiliza neste trecho da oração sacerdotal é o da consagração. Ser consagrado é ser separado, é ser apartado. Aquilo que Jesus diz: eles não são do mundo como eu também não sou. São Paulo ainda vai nos fazer um alerta maior: não vos contenteis com o mundo, mas transformai vós mesmos na sua maneira de pensar, de proceder, escolhendo tudo aquilo que é santo, reto e agradável a Deus. Nós não somos do mundo. Nós estamos aqui, como nos diz um dos primeiros escritos cristãos, a carta a um pagão convertido chamado Diogneto. Aqui nós somos estrangeiros, porque sabemos que a nossa pátria é o céu. Somos todos separados por Cristo, consagrados e consagradas pelo Senhor, a fim de que, misturados no mundo, possamos contaminar o mundo com a salvação de Deus. Com a salvação de Deus. Eu me consagro por eles, é o mesmo de dizer, por eles me santifico, a fim de que eles sejam consagrados, a fim de que eles sejam santificados na verdade. E a verdade é a tua palavra, que sou eu. Que sou eu. É isso que nos diz Jesus no dia de hoje. Ontem, dia 18, sempre fazemos memória da renovação da aliança de amor no santuário da Mãe Rainha, não é verdade? E é muito interessante, porque não oferecemos a Deus no capital de graças somente sacrifícios, mas oferecemos boas obras, para que outros se santifiquem através da nossa santificação. Esta é a dinâmica da vida cristã. Eu vou fazendo boas obras, buscando a minha santificação, a fim de que também o outro seja santificado, porque a salvação é individual, mas a santificação precisa ser coletiva. Isso é ser igreja. Não vale que eu seja santo sozinho, eu quero ser santo com vocês, e é por isso que eu estou aqui sobre este altar, para proclamar a palavra de Deus, que é a verdade. Não a minha palavra, a dele
é a verdade. Por isso, o nosso empenho de santidade é coletivo. Olha o que nos disse há pouco o apóstolo Paulo na primeira leitura. É importante que admoestemos uns aos outros, principalmente quando eles estiverem, os nossos irmãos e irmãs, no mal, no pecado. Extraído do Veni Creator, assim é o tema da noite de hoje. E assim, guiado por vós, evitaremos todo o mal. Toda festa de padroeiro, aqui não é um padroeiro, né? É o titular desta paróquia, porque Deus não pode ser, Deus é o padroeiro, Deus é o titular. Quando nós meditamos na novena, os temas precisam ser para nós escola de santificação. Precisamos trilhar este caminho, sabendo que no final dele, nós precisamos ter uma graça grande para alcançar. E se Deus suscitou através do coração do nosso pároco a meditação do Veni Creator, um cântico composto lá no 9º século, estamos no século 21, vale lembrar, é porque alguma coisa Deus tem a nos dizer com isso. Desta parte toda que Deus quer operar, Ele me deu um pedacinho, que é este: guiados por vós, evitaremos todo o mal. São Paulo nos alerta, escrevendo aos Filipenses, que a nossa luta não é com carne e sangue, mas a nossa luta é com principados e potestades, com espíritos, cotidianamente. Não pensemos, irmãos e irmãs, que é mais laborioso lidar com os nossos irmãos de carne e sangue. Não. Existem outras coisas que nos circundam, que tentam nos enganar e ludibriar todos os dias, para fazer com que as almas sejam perdidas e precipitadas no inferno, lugar que não foi preparado nem para mim, muito menos para vocês, porque para lá eu não quero ir. E eu acredito que ninguém aqui queira, não é verdade? Porque nós seremos os maiores intrusos neste lugar. Os maiores intrusos. Porque não foi preparado para a gente. Nos ensina a palavra que foi preparado para Satanás e seus anjos, e não para os filhos e filhas de Deus. Por isso, lutamos, auxiliados pelo Espírito Santo, contra todo tipo de mal. Todo tipo de mal. Deixando para trás o homem velho e a mulher velha, para dar um sim cotidiano a Deus. Este sim precisa ser a todo instante, a todo momento, eleger Deus na nossa vida como prioridade. E aí vem uma perguntinha que ninguém precisa responder para mim, basta responder no coração: qual é o lugar de Deus na minha vida? Das 24 horas do meu dia, qual é o momento que eu dedico para estar com Ele, na minha oração pessoal? Das 24 horas do dia, qual hora eu me dedico para ser Ele? Não basta somente estar com Ele, mas também precisamos ser Ele nas obras de caridade. Quando eu tenho a capacidade de sair de mim para ir ao encontro do outro, oferecendo a palavra, mas também o pão. A palavra, mas também o pão. Sermos caridosos e compassivos. Tenha certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que 2 exercícios contra o mal é a vida de oração, a escuta atenta a Deus, e eu não estou falando aqui de ritualismo, não estou falando. Um dos primeiros discursos do Papa Francisco no seu pontificado foi o seguinte: pode ser que passemos a vida toda sentado nos bancos da igreja e na nossa hora, quando abrirmos os nossos olhos, estejamos precipitados no inferno. Jesus nos diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que cumprem fielmente a palavra do Pai.
Eu não estou falando aqui de ritualismos, eu estou falando de intimidade com Deus. Isso é vida de oração. Quando Ele e eu somos uma coisa só, no tete a tete, no olho a olho, onde eu posso livremente dialogar com Ele, seja lá onde eu estiver. Eu posso estar no trânsito, eu posso estar deitado na cama, eu posso estar caminhando, eu posso estar fazendo qualquer outro tipo de coisa, mas a minha mente está com Ele, a minha mente está nele, e a minha vida se torna vida feita a oração. Vida feita a oração. Está sempre conectado, como a gente está com o WhatsApp. Sempre conectado, ligado. E o segundo exercício contra a insídia do mal é a caridade. O mal detesta quem é capaz de sair de si mesmo para dar a vida pelo outro. Porque não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, disse Jesus. Não há amor maior do que aquele que tem a capacidade de dar a vida pelos seus amigos. A caridade estraçalha com as insídias do mal sobre nós, porque Ele na cruz foi caridoso para conosco. Ele soube, mesmo sendo Deus, deixar a sua condição divina e assemelhar-se a cada um de nós, para assumir a nossa condição e nos salvar através e a partir de nós. Se Jesus fez esta caridade para conosco, somos convidados a fazer esta caridade também uns com os outros. Que coisa estupenda é poder perceber que todas as vezes que nós agimos na caridade, no serviço e na comunhão fraterna, nós ocupamos um lugar de Deus. Nós nos servimos como canal da graça do Senhor. Por isso que evitaremos todo o mal na ação do Espírito Santo, por meio da oração e por meio da caridade. É desta forma, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito continua a movimentar a igreja. Uma vez, um jornalista perguntou a Madre Teresa de Calcutá o que fazia com que aquela obra dela crescesse constantemente. Ela olhou para ele e disse uma coisa só: eu rezo. Eu rezo. Somente quem reza pode ver a sua obra ser fecunda, frutificar 10, 20, 50, 100 e muito mais, como nos ensinou Jesus. Somente quem reza pode vencer o mal. Somente quem se coloca diante de Deus, que é sumo bem, pode destruir as trevas da maldade. Não precisa de outra coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Não existe nenhuma outra palavra de poder que não seja você se colocar diante de Deus e deixar Deus ser Deus da sua vida e deixar com que as trevas do pecado e da morte estejam debaixo da cruz. Concluo lembrando o Padre Maurício, que foi nosso reitor no seminário, que uma vez, falando sobre o diabo, ele disse: o diabo é como aquele cão raivoso e barulhento, que fica latindo com os dentes para fora, fazendo aquele estardalhaço todo, aquele escândalo todo. Contudo, ele não pode fazer nada além desta patifaria, porque ele está amarrado, preso nos pés da cruz, e só abocanha quem dele se permite dar a ousadia de se aproximar. Por isso, lembremos o que Jesus nos disse ainda esta semana: ele já está derrotado, e só vai ter força se você permitir que ele haja na sua vida. Por isso, se permita somente a ação do Espírito de Deus, através da vida de oração e da vida de caridade e comunhão fraterna, para transformar o mundo a partir de você
você, devoto, devota, adorador, adoradora do Divino Espírito Santo. Que neste lugar Ele faça um Pentecostes novo, no dia de hoje, neste momento, em nossas vidas. Amém. Os devotos do Divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Ai, ai. Deus nos salve esse devoto pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Ai, ai. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa. Ai, ai. E o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o